Se você hoje estava aqui conosco de manhã, ou se não estava, não tem problema, mas nós conversamos sobre terceirização, porque geralmente quando a pessoa não gosta de analisar os dados, né? E aí a gente vai partir do pressuposto que você tentou, que você realmente não gosta de analisar dado e não quer aprender a analisar dado, e eu sou completamente contra a pessoa terceirizar dados. Né? E aí as perguntas são por quê, né? Já que não é só apertar botões, né? Já que tem toda uma parte de pensamento na pesquisa científica, em como você vai elaborar a sua pergunta, por que que eu não posso terceirizar? Eu pago lá, resolvo o meu problema, e aí eu vou para a parte de interpretação, que efetivamente é o que importa. Eu, Natilene, não gosto disso. Por quê? Porque se você terceiriza, se você entrega isso para alguém, e não sabe o que tem por trás daquilo, você não sabe os fundamentos, os pressupostos, como é que você vai saber que aquilo que você recebeu realmente está certo? Outra coisa, justamente por não ser apertar botões, quando você sabe o que você escolhe, eu não estou falando aqui fazer maquinalmente. Eu posso abrir aqui um programa com vocês, rodar a análise e vocês não vão saber fazer a análise. Por quê? Porque não é simplesmente apertar o run, não é só isso, tá? A gente tem que saber o porquê da escolha daquele parâmetro, a gente tem que saber por que você vai separar os genótipos de determinado jeito, se o dado foi preparado ou não. Então tem uma série de coisas, de fundamentos que estão envolvidos na análise. Quando você entende que a análise não é dissociada de interpretação, por isso que aqui a gente traz sempre, né? Tem o seu DNA, tem o seu domínio nas análises e interpretações dos dados em genética de populações. Quando você entende que não são casinhas separadas, porque a gente tende a separar em caixinha para ficar mais fácil para a gente interpretar na nossa cabeça como que as coisas funcionam. As coisas fluem mais. O processo de análise vai ser só uma coisa no meio da sua jornada. É só mais um elemento que você tem que fazer ali dentro. Então, quando a gente não sabe exatamente o que foi feito, você corre um risco muito grande de cair numa cilada, e a gente tem inúmeros relatos sobre isso, né, Alexandre, com os nossos alunos. Olha só, gente, quando ela fala, por exemplo, eu não sou contra terceirizar, a gente tem que abrir um parêntese aqui. Nós estamos aqui agora, no Entenda Genética, buscando o quê? Quem está aqui na semana do DNA, indo para a semana do DNA Pop, você se inscreveu para participar dessa semana, você está acompanhando a live aqui, você quer o quê? Você quer ter domínio nas análises. Você quer saber pegar um dado, entender o que é aquele dado, botar esse dado para rodar, ter um resultado, saber o que aquele resultado significa, apresentar ele em um trabalho, vai ser um artigo, vai ser sua tese, vai ser um trabalho de Colaboração, graduação, né? vai ser um negócio aí que você faz com empresa, não importa o que você está fazendo. Vai ter alguma coisa ali que você vai ter um resultado. E você quer que todo esse processo corra bacana. Você quer que isso dê certo. Agora, o que acontece com o problema da terceirização para quem não tem os dados? Para quem não tem o conhecimento, para quem não tem o domínio nas análises? É um tiro no escuro, você não sabe o resultado que você está pegando. É muito diferente, aqui a gente tem que abrir um parênteses, quando você já tem domínio, mas você às vezes está cheio de ocupação, tem muita coisa para fazer, tem várias prioridades ali que você não está dando conta de encaixar uma com a outra ali, e aí você pega uma pessoa que você confia, passa para ela aquela demanda, e aqui eu não estou falando de colaboração não, estou falando de terceirização mesmo, literalmente. Você passa aquela demanda para a pessoa, depois, quando você recebeu o resultado, você pega ali e fala, não, tá certo, isso aqui faz sentido, beleza, é isso aqui mesmo, tá de acordo, ok. Mas essa pessoa já tem o domínio das análises. Nós aqui estamos buscando, nós estamos construindo isso. É, quem tá Então, aqui tá atrás disso, porque né? a pessoa que está terceirizando com segurança, ela sabe fazer por ela. Se ela precisasse fazer, ela daria conta. Se a gente ainda não está dando conta, então é legal que a gente aprenda, ganhe o fundamento para fazer. Sabe aquele negócio, tipo, aprende a fazer para cobrar, que você vai conseguir fazer muito melhor, né? Você vai conseguir cobrar muito melhor? Aquela Perfeito. coisa, o dono de uma empresa bacana, mas ele foi um funcionário antes, ele Uhum. conseguiu, sabe, ele passou pelos processos, ele viu o que é estar naquela pele, ele viu o que é aquela dificuldade de estar sentado atrás de uma mesa com um computador, o chefe chato falando para ele um monte de coisa que tinha que fazer, a demanda só crescendo. Ele sabe isso. Ele sente isso, tá dentro dele aquilo ali. No momento de ele cobrar de uma pessoa, ele sabe o tempo que demora, ele sabe como é que funciona. Porque você vai terceirizar uma análise, fala uma análise aí que demora 3 meses. Lamarck? Lamarck. O Lamarck demora 3 meses. Ó, gente, já estou aprendendo genética, hein? O Já tô Alexandre já ficando tá esperto sacando nisso. tudo, genética. Você pensa bem, você vai pegar o Lamarck ali, vai rodar uma análise que demora 3 meses. Aí você chega para a pessoa e pede para a semana que vem, ela fala, vou fazer. Não vai.
Não vai Não, fazer. se fizer, né? Né? Se Ela não tem fizer, né? como, ela não tem como fazer isso, porque o tempo de processamento é incompatível com a realidade. Então, quando a gente tem essa claridade, você só tem essa claridade quando você conhece por trás disso. Você alia a teoria com a prática e todo o fundamento por trás disso. E aí você entende o porquê, o que, o como e o quando, mesmo que você não vá fazer. Então, essa parte é importante. Se você não se convenceu sobre a terceirização, é nessa linha. Sim. A Nath trouxe bem os elementos antes, né? Que ela é contrária da terceirização, mas é legal a gente fazer esse disclaimer aqui. A gente é contrário quando você não tem o domínio, né? É da mesma forma que o Alexandre falou, se você pede para alguém fazer uma análise no Lamarck, Lamarck é um programa que estima migrantes, beleza, gente? É um programa bem mais complexo. Mas, ao mesmo tempo, se você fala assim, olha, eu quero uma análise no GDA. GDA é um programa para os microsatélites, para cálculo da diversidade genética. Gente, que você faz assim, ó, rapidão. Se a pessoa falar para você, não, então daqui 2 meses está pronto. Ou vou cobrar muito mais por isso, entendeu? Você não sabe nem a precificação, porque você não sabe qual que é a magnitude disso, né? Então eu sou completamente contra se você não tem os fundamentos, se você não tem o seu DNA ainda, tá bom? A gente recebe muitas propostas. Hoje diminuiu muito, porque eu fui falando muito não, para eu analisar nesse sentido da terceirização, sabe? E eu tenho que ser exemplo para vocês. Então, assim, sempre a pessoa manda mensagem e fala: quanto você cobra para fazer a análise? A pessoa pergunta: você faz? Eu falo: não. Você sabe como fazer? Tipo assim, você já tem noção? Não, não tem. Eu quero que alguém faça a análise para mim. Eu já não faço, porque no caso aqui do que eu ensino para vocês, eu tenho que ser exemplo. Eu não vou fazer uma coisa para alguém que eu sei que ela não tem noção daquilo, porque aquilo pode curar uma ferida. Não, na verdade, aquilo vai simplesmente colocar um band-aidzinho na ferida, aí você vai sentir um alíviozinho, vai colocar ali uma anestesia, só que a inflamação tá ali, entendeu? E aí, quando você for para jogo, lá na sua defesa, ou na submissão de um artigo, ou em algum congresso, enfim, quando você for expor os seus dados, aquela ferida ela volta, porque ela não foi curada, ela não foi cicatrizada. A gente só tamponou ela por alguns minutos. Por alguns minutos, em instantes, a pessoa sentiu, ufa, resolvi esse problema aqui, tenho a minha análise resolvida. Só que, quando ela for ali na defesa, se ela não tem esse domínio na sustentação da ideia dela, ela não consegue sustentar, ir para frente, porque ela não tem o fundamento, né?